Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver. Esse é mais um vídeo onde eu vou debater a história do filósofo, né? Na verdade não a história do filósofo nesse caso, a história que foi contada sobre o filósofo. E eu estou falando da história de Tales de Mileto. Conheça o Tales. O Tales como é considerado, né, o primeiro filósofo, e a partir disso ele é um pré-socrático, e da maioria dos filósofos pré-socráticos, para quem não sabe, a gente não tem realmente o que foi escrito deles e assim por diante, né? Qualquer coisa assiste o vídeo, né, que explica os pré-socráticos para você entender melhor. Não vou fazer isso aqui. O que ocorre, né? Ocorre que o que nós temos dos filósofos pré-socráticos? Nós temos as visões contadas pelos outros filósofos. No caso do Tales e o preconceito que o Tales sofre, nós temos duas histórias. A primeira história é a história contada pelo Platão. A história contada pelo Platão é uma história bem simples, mas é a história que dá o apelido de distraído para o Tales. Essa história, então, conta a seguinte ideia, a seguinte versão. Que o Tales um dia estava passeando, ele estava olhando as estrelas, né, como era costumeiro para ele, como um astrônomo que ele era, de ficar lá olhando para o céu. E um dia ele cai dentro de um buraco, do qual ele, né, sofre um pouco para sair, se machucou lá e não sei o que, e passa uma escrava e ajuda ele a sair. Dessa ajuda, ela fala para ele que ele passa tanto tempo olhando para o céu que ele se perde ao olhar as coisas da terra. Por isso o apelido de O Distraído. Aí, debate simples, né, de preconceito, óbvio, porque de forma alguma o Tales realmente estava sofrendo um preconceito. O Tales, estava distraído. Ele estava, obviamente, sofrendo um preconceito, porque dizer que o Tales está distraído é dizer que o Tales não está prestando atenção nas coisas, o que é o oposto real do que ele estava fazendo, porque ele estava prestando muita atenção, né? O Tales, ele estava focado nas estrelas. Para quem não sabe, o Tales é o inventor do relógio de sol, né? Quer dizer, é o precursor do relógio. A gente possivelmente só possui um relógio hoje porque inicia esse processo de contagem de tempo. Talvez demorasse mais, talvez demorasse menos, mas ele é uma pessoa importante para esse caso, entre todas as outras coisas que o Tales projeta para a gente, para o mundo atual, que isso também não é o caso aqui, tá? A segunda história é a história contada pelo Aristóteles. O que o Aristóteles vai contar? O Aristóteles fala lá que o Tales, ele sofria um preconceito direto, porque ele, em vez de buscar riquezas, buscar dinheiro e crescer financeiramente, ele gostava de estudar, então ele não se preocupava com isso. E os colegas, as pessoas, ficavam tirando sarro dele, porque ele não buscava a mesma coisa que todo mundo, ele era diferente de todo mundo. Então um dia o Tales estava irritado lá com essa gozação de todo mundo e disse que ele poderia ser muito mais rico e possuir muito mais riquezas que todo mundo, né? E ninguém acredita, obviamente, e ele bate uma aposta ali rapidinho, tipo, vou mostrar pra vocês que eu sou capaz se eu quisesse, eu não tenho porque eu não quero. Então, quando chega o inverno, ele compra todos os silos, né, os moinhos da região de Mileto e Quios, que são as regiões próximas. Para que serve isso, né? Para a produção do azeite de oliva. Então, essas regiões eram produtoras, né, grandes produtoras de azeitona, aonde seria feito os azeites. Quando chega a época da colheita, ninguém tem aonde moer, né, aonde prensar e aonde armazenar as azeitonas para fazer o azeite.
porque todos os silos e moinhos eram do Tales. E a partir disso ele mostra, quer dizer, ó, eu posso cobrar o que eu quero, cobrando o que eu quero, eu posso ter muito mais dinheiro do que qualquer um de vocês. Eu não realmente, é o que eu disse, não tenho porque não me é interessante. O interessante para mim é conhecer as coisas do mundo e não viver financeiramente no mundo. Entende? É simples, são essas duas histórias que mostram o preconceito, quer dizer, o quanto a sociedade, desde o século VI, né, século VII antes de Cristo, já valorizava uma questão mais financeira do que cultural, do que o conhecimento, que é muito semelhante a hoje em dia, se você parar para pensar. Valeu, até o próximo.